Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo de hoje. Não se esqueçam de me seguir também lá no Instagram, Glossonauta, mesmo nome aqui do canal. E também, se você tem interesse em conversar sobre temas linguísticos, diferentes idiomas e falar em diferentes idiomas, você é bem-vindo lá no nosso grupo no Telegram, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e eu espero você lá. Mas vamos começar com o tema do vídeo de hoje. O tema de hoje ele é extremamente útil e importante para o aprendizado de outros idiomas. Parece uma coisa simples, mas é uma coisa que vai ajudar muito a você aprender a usar melhor outras línguas. É a diferença que existe entre o verbo falar e o verbo dizer. Por que eu estou dizendo isso? Porque no Brasil, no português brasileiro especificamente, a gente tem um uso muito peculiar do verbo falar, que é diferente do uso em espanhol, é diferente do uso em francês, em italiano, é até diferente da distinção que existe em línguas germânicas, como em holandês, em inglês e em alemão. Tá? O que acontece é o seguinte, que originalmente você usava o verbo dizer em determinados casos e o verbo falar em outros casos. Falar é uma coisa, dizer é outra coisa. O verbo dizer, ele é mais concreto, tá? Eu digo o meu nome, eu digo o que aconteceu, por exemplo, é algo concreto, eu digo algo, enquanto que falar é mais abstrato. Você fala um idioma, o que você diz exatamente naquele idioma, não sei, mas você fala aquele idioma. Eu falo português, ou eu falo sobre alguma coisa, tá? Eu falo acerca de algo. O que você diz acerca daquela coisa é algo mais concreto. Eu digo tal coisa sobre algum assunto, mas eu falo sobre o assunto, é algo mais aberto e mais abstrato. Então, eu falo sobre algo, eu falo com alguém, eu falo algum idioma, mas eu digo o que aconteceu, eu digo o meu nome, eu digo o meu número de telefone, certo? Essa é a diferença. Essa diferença ela é aplicável ao espanhol. Em espanhol você não pode, em hipótese nenhuma, dizer uma frase como "yo hablo mi nombre". Não, isso não tem nem sentido. É "yo digo mi nombre". Yo hablo espanhol, yo hablo português, yo hablo inglês e digo mi nombre. Digo mi número de teléfono, pero no hablo mi nombre, certo? Hablar é diferente de decir. E a mesma coisa vai acontecer em italiano. Dico il mio nome, parlo della mia vita. Dico il mio nome e parlo della mia vita. Em francês a mesma coisa. Je dis mon nom et je parle de ma vie. Você não pode dizer je parle mon nom ou eu parlo il mio nome. Isso não existe, tá? É dico il mio nome, je dis mon nom. E nunca o verbo falar nesses casos, certo? Pronto. A mesma coisa vai acontecer em línguas germânicas também. Você pode dizer em Yiddish, por exemplo, Ich red Yiddish, ich sag mein Namen. Eu falo Yiddish, eu digo o meu nome. Em holandês, ik spreek Nederlands, ik zeg mijn naam. Eu falo holandês, eu digo o meu nome. E em inglês, I speak English, I say my name. Speak é diferente de say. Você não pode dizer que você fala inglês usando o verbo say, que é dizer. Entende a diferença? Uma coisa é falar, outra coisa é dizer. Então, até aí tudo bem. Você já viu que isso é aplicável ao espanhol, italiano, é aplicável ao catalão, isso é aplicável a qualquer língua germânica, a qualquer língua românica, a qualquer língua germânica. Essa diferença existe em grande parte dos idiomas. O que aconteceu no Brasil é o seguinte, os usos do verbo dizer continuam sendo usos do verbo dizer. Então a gente pode, em português, no Brasil, dizer coisas como eu digo o meu nome, eu digo o meu número de telefone, eu digo a verdade, eu digo alguma coisa. E os usos do verbo falar continuam servindo para o verbo falar, né? Eu falo português, eu falo com você, eu falo sobre algum assunto. Mas a gente pegou o verbo falar e a gente esticou o verbo falar para ele poder ser usado nos casos que ele não podia ser usado, que são os significados de dizer. E a gente começou a dizer coisas como eu falo meu nome, eu falo meu número de telefone. Você não podia fazer isso originalmente.
se você diz o seu nome, você não fala o seu nome. Falar é uma coisa mais abstrata, como eu já mencionei antes. Se é concreto, eu digo algo, então é dizer, nunca falar. Mas a gente começou a usar o verbo falar com os sentidos de dizer. E hoje, em português brasileiro, é assim. Você pode usar o verbo falar em qualquer caso, mas o verbo dizer fica restrito aos significados do verbo dizer. Então, é como se sempre que você pode dizer dizer, você pode dizer falar. Mas nem sempre que você pode usar o verbo falar, você pode usar o verbo dizer. Ficou assim no português brasileiro. Tá, agora vamos lá. Agora é a hora de eu tirar a sua dúvida. Como você vai fazer para saber qual dos dois usar quando você estiver falando uma língua estrangeira? É muito, muito simples. Pense o seguinte. Se você pode dizer aquela frase usando o verbo dizer, se você tem a opção de usar o verbo dizer em português, é porque obrigatoriamente nas outras línguas você tem que usar o verbo dizer. Se em português a única opção é o verbo falar, então é porque nas outras línguas você vai ter que usar o verbo falar. Pense na seguinte frase. Eu falo meu nome. Agora pense, você pode trocar falar por dizer? Eu digo meu nome? Posso. Se você pode fazer isso, então obrigatoriamente em espanhol será digo mi nombre. Se em português você tem a opção de usar dizer, é porque nas outras línguas você tem a obrigação de usar o verbo dizer. Então, digo mi nombre, dico il mio nome, je dis mon nom, dic el meu nome. E o mesmo vale para germânicas, viu? Vou falar Yiddish, você vai dizer ich sag mein Namen, em holandês ik zeg mijn naam, em inglês I say my name, e por aí vai. Se a frase só permite o uso do verbo falar, como por exemplo, uma das línguas que eu falo é o português. Você pode trocar falo por digo? Você pode dizer, uma das línguas que eu digo é o português? Não, você não pode. Então, se você não pode fazer isso em português, você também não pode fazer isso nas outras línguas. Se o português só admitir o uso do verbo falar naquele contexto, então nas outras línguas vai ser o verbo falar, ou seus equivalentes. Se for em alemão vai ser sprechen, se for em inglês vai ser speak, em holandês spreken, e em francês parler, italiano parlare. Então, você usa o equivalente do verbo falar. Se em português você pode usar o verbo dizer, é porque nas outras línguas você vai ter que usar o verbo dizer ou seus equivalentes. Em Yiddish, sagen, em holandês, zeggen, e por aí vai. Tá? Em italiano, dire, em francês, dire, em espanhol, decir. Entendeu? É basicamente isso. Pense assim. Se dá para usar o verbo dizer em português, é obrigatório usar o verbo dizer nas outras línguas. Se não dá para usar o verbo dizer, se só pode ser falar, então é o verbo falar nas outras línguas, tá? Basicamente isso. Estou falando isso porque esse é um dos erros mais comuns que eu vejo os brasileiros cometerem em outros idiomas. Eu vejo isso o tempo inteiro. Os brasileiros falando espanhol ficam usando o verbo hablar quando não pode dizer o verbo hablar naquele contexto. Então, os brasileiros fazem isso em qualquer língua. Então, estou esclarecendo quando você tem que usar um e quando você tem que usar outro, tá? Entenderam direitinho? Bem, então era esse o tema do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e espero vocês também lá no meu Instagram, tá? Até mais, pessoal. Um abraço.